Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Daniel Japiaçu aqui, professor de Física, já convidando você a se inscrever no canal, deixar o like, comentar, compartilhar o conteúdo com seus colegas que também estão na batalha para aprender Física. Estamos dando continuidade ao nosso curso completo de Física Básica, é a nossa aula 36, e hoje nós vamos falar sobre as leis de Kepler dos movimentos planetários. Falar sobre os movimentos planetários, por incrível que pareça, ficou um pouco polêmico nos últimos anos, né? Vamos falar assim. Mas, segundo a física e segundo a ciência, não existe nenhuma dúvida a respeito dos movimentos dos planetas, ok? Não existe nenhuma dúvida do formato dos planetas, do movimento, enfim. Isso já foi demonstrado cientificamente há muito tempo, há muito tempo. Ah, no Você, ata- Historicamente, existem diversos modelos que nós podemos considerar como sendo os modelos dos sistemas planetários. Porém, nós conhecemos basicamente dois que são realmente os dois mais famosos, né? Seria o modelo de Ptolomeu, de muito, muito, muito tempo, né, grego, antes de Cristo, né, em que ele indicava o famoso sistema geocêntrico, que dizia que a Terra seria o centro do universo. O interessante é que Ptolomeu, apesar do sistema ser geocêntrico, ele não dizia que a Terra era plana, né? A Terra era redonda, todos os astros eram redondos também, mas a Terra ficava no centro e todos os astros giravam ao redor da Terra. E isso acontece até hoje se a gente coloca a Terra como referencial, né? Lembra das primeiras aulas sobre movimento que nós tivemos, né? Que tudo depende do referencial e de fato, né? Se a gente tem a Terra como referencial, a gente vê tudo parado aqui e o resto das coisas que estão longe da Terra estão se movendo. Só que o que acontece de fato é descrito com muito mais ênfase através de Nicolau Copérnico. Copérnico e Galileu e Kepler enfim, todos os outros que continuaram perceberam que na verdade o que explicava melhor o movimento dos astros era o sistema heliocêntrico, que para o nosso sistema solar seria o Sol no centro do sistema e os planetas girando ao redor do Sol. Hoje em dia nós sabemos que isso se expande, né? Porque nós sabemos que vivemos numa galáxia, o Sol não é o centro da galáxia e que esta galáxia ela também está numa periferia do universo, né? Que é, enfim, muito, 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 muito grande, né? Enfim, a gente não tem muito parâmetro de comparação para saber o tamanho do universo, mas existem bilhões de galáxias e só na Via Láctea nós temos bilhões de estrelas e o Sol é uma dessas estrelas. Porém, para o nosso mundo acadêmico mais próximo de nós, né, existem três leis que são conhecidas como as três leis de Kepler, as três leis de Kepler, que descrevem o movimento planetário, né? As três leis de Kepler para o movimento planetário. A primeira lei é conhecida como a lei das elipses, que ela diz o seguinte: o movimento de um planeta ao redor do Sol é equivalente a uma elipse em que o Sol ele estaria em um dos focos das elipses. Depois eu vou fazer o desenhozinho para ilustrar melhor. A segunda lei seria a lei das áreas, que indica que a linha imaginária que liga o planeta ao Sol varre áreas iguais em intervalos de tempo iguais. E a terceira lei é conhecida como a lei dos períodos,
que diz que o quadrado do período de translação do planeta em relação ao raio médio, esse raio médio é a distância média entre o planeta e o Sol, né? Que não é única porque, como é uma elipse, em todos os instantes as distâncias são diferentes. Mas esse raio médio, essa distância média ao cubo, né? A relação entre o quadrado do período e a distância média ao cubo, isso é uma constante. Isso é uma constante. E essa lei, ela é interessante e muito curiosa, né? Eu penso, porque se a gente for pegar o período de translação da Terra, do planeta Terra, dividir pela distância média da Terra ao Sol, ao cubo, isso é igual ao período de translação de Júpiter ao quadrado pelo raio médio de translação de Júpiter ao cubo, que isso vale para Marte, vale para Saturno, vale para qualquer que seja o planeta. Isso é fantástico. Isso eu particularmente acho incrível e bem muito, muito, muito interessante. Bem, como prometido, eu disse que ia fazer um desenhozinho, né? E aqui está, tentei dar uma caprichada, não adiantou muito, como vocês já sabem, né? Enfim, fato é, aqui em azul está o nosso planetinha azul maravilhoso, né? A Terra que nós cuidamos muito pouco dela. E aqui em um dos focos da elipse está o Sol, né? A nossa bolinha de fogo que nos aquece e permite que a gente viva. A primeira lei de Kepler indica que a trajetória da Terra e de qualquer outro planeta ao redor do Sol seria uma elipse como essa aqui, certo? A segunda lei, ela indica o seguinte: essa linha que liga o planeta ao Sol, ela, entre aspas, né, varre determinadas áreas. Digamos que saiu desse ponto 1 e chegou aqui no ponto 2. E ela varreu essa área aqui, né? Ela varreu essa área que eu vou chamar carinhosamente de, colocar uma outra cor para fazer um destaque, né? Vou chamar ela carinhosamente de área 1. E do ponto 1 ao ponto 2, ele demorou um certo ΔT1, certo? Demorou um certo intervalo de tempo, 1 mês, 2 meses, não sei. E em outro período do ano, né? Já que em um ano a Terra completa uma volta, né, ao redor do Sol, em outro período do ano, o que aconteceu? A Terra saiu desse ponto 3, chegou aqui nesse ponto 4 e varreu essa área aqui, né? Varreu essa área que nós vamos chamar carinhosamente de área 2. E o tempo para sair do ponto 3 ao ponto 4 foi um ΔT2. O que é que a segunda lei indica? A segunda lei de Kepler diz o seguinte: se a área 1 for igual à área 2, isso implica que o ΔT número 1 é igual ao ΔT número 2. Ou seja, se em algum momento é perceptível que a área 1 e a área 2 são iguais, e eu sei que o tempo para sair do ponto 1 ao ponto 2 durou 3 meses, eu tenho certeza que para sair do ponto 3 até o ponto 4 também durou 3 meses. Ok? Existem, falando em pontos, um ponto que está próximo do Sol, dentro da trajetória da Terra ao redor do Sol. Tem um ponto mais próximo do Sol, que a gente vai chamar de periélio, e o ponto que está aqui mais afastado, que a gente vai chamar de afélio. É o periélio e afélio. Esse é o ponto mais próximo, o periélio é o ponto mais próximo e o afélio é o ponto mais distante. Quanto mais próximo do Sol, mais rápida é a velocidade de translação da Terra.
Quanto mais afastado, mais lenta é a velocidade de translação da Terra. Ou seja, nesse trecho aqui próximo do periélio, a Terra ela é mais rápida, mais próximo do afélio, a Terra ela é mais lenta. Ok? Agora vamos fazer alguns exercícios para ilustrar melhor isso tudo que nós estamos conversando. Então, temos aí ó, uma questãozinha para a gente ilustrar melhor as leis de Kepler. Tá bem? O astrônomo alemão Johann Kepler, adepto do sistema heliocêntrico, desenvolveu um trabalho de grande vulto, aperfeiçoando as ideias de Copérnico. Em consequência, ele conseguiu estabelecer 3 leis sobre o movimento dos planetas, que permitiram um grande avanço no estudo da astronomia. Um estudante, ao ter tomado conhecimento das leis de Kepler, concluiu, segundo as proposições a seguir, que, para a primeira lei de Kepler, lei das órbitas, o verão ocorre quando a Terra está mais próxima do Sol e o inverno quando ela está mais afastada. Isso é uma indução ao nosso erro, né? Por quê? Porque o verão e o inverno dependem da posição da Terra, da posição de inclinação da Terra em relação ao Sol, e não da distância, não é? A gente sabe que quando no hemisfério norte do planeta é verão, no hemisfério sul é inverno, e isso se inverte quando no hemisfério sul for verão, o hemisfério norte vai ser inverno. Tanto que no Brasil, nós, acostumados com os filmes dos Estados Unidos, nós simulamos a neve com algodão, né? Porque nós vemos os filmes lá dos estadunidenses sobre o Natal e no Natal, na época do Natal, normal, é inverno nos Estados Unidos. E em muitos lugares por lá, há neve. Então a gente faz essa brincadeira, né? E o Polo Norte, etc, né? Porque no norte do planeta é inverno na época do Natal. Só que no sul, onde o Brasil está localizado, é verão. Pelo menos de onde eu venho, no Nordeste, enfim, a gente sente temperatura bem alta no Natal, né? Então não tem relação com a distância da Terra ao Sol, e sim com a posição. A gente sabe que a Terra ela é um pouquinho inclinada, né? Como ela é um pouco inclinada, em alguns momentos a parte norte está voltada para o Sol, outros momentos a parte sul, né? Existem outros fatores além desse, mas pelo que eu me lembro lá das aulas de geografia, esses são os mais relevantes. Segunda afirmação. Para a segunda lei de Kepler, a lei das áreas, a velocidade de um planeta X em sua órbita diminui à medida que ele se afasta do Sol. Isso é verdade, não é? Isso é verdade. Isso é verdade. Esse meu coisinho de verdade ficou péssimo, né? Vou colocar verde para ficar aquele coisinha, o tique, né? Que a gente dá quando alguma coisa está certa, em geral é verde, né? Verde. Para a terceira lei de Kepler, a lei dos períodos, o período de rotação de um planeta em torno do seu eixo é tanto maior quanto maior for o seu período de revolução. É falso, né? A lei dos períodos não relaciona com a revolução do planeta, né? Ou seja, com a rotação do planeta. Ela se relaciona com a distância do planeta ao Sol, né? Então, a resposta é aquela que vai indicar que apenas a afirmação número 2 é verdadeira, e ela é exatamente a letra C. Ok? Então, é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre as leis de Kepler. Espero que tudo tenha ficado claro. Já mais uma vez eu peço que você deixe a sua inscrição, deixe seu like, seu comentário, seu dislike caso você não tenha gostado. Compartilhe o conteúdo com seus colegas e deixe aqui a sua dúvida no comentário. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.